Boa noite. O programa de hoje traz como tema o livre acesso a informar. Se o direito a ter informação foi uma conquista que demandou muitas lutas, o livre acesso a informar já veio embutido na revolução discreta da internet. Com acesso à grande rede, cai a última fronteira para a consolidação do conceito de cidadania, a que dá acesso à expressão direta da opinião, sem intermediários ou mediadores, direito de conduzir a narrativa dos acontecimentos, de dar notícias, e com uma agilidade e alcance tão amplos ou até maiores do que o da mídia tradicional. Mas esta não é uma conquista simples. A credibilidade da imprensa, construída ao longo de séculos, ainda é seu maior patrimônio. E a força da internet, que não precisou de tanto tempo, também é inegável. Duas realidades que juntas mobilizam o mundo. Jornalismo colaborativo é o tema de hoje do programa da Ouvidoria, O Público na TV. No Brasil, as iniciativas do jornalismo cidadão se multiplicam com a velocidade da internet. Todos podem dar informações utilizando recursos semelhantes aos da mídia tradicional, como fotos e vídeos. E o canal de veiculação é livre e barato, ao preço apenas da conexão. Veja na reportagem de Cariane Costa. No meio de uma chuvarada que tinha, peguei minha máquina embaixo da camisa e uma bicicleta e comecei a fazer fotos da tragédia, dos deslizamentos, tudo. E acabei mandando isso para o site do Terra, para o site da Globo. E eu vi que isso ali virou notícia. E com isso, eu acabei fazendo... isso virou mais paixão ainda e acabei enviando fotos para jornais aqui de Blumenau, jornais de Santa Catarina, sites aqui do Brasil. E com isso foi aumentando essa minha vontade, essa minha responsabilidade de buscar uma informação e poder informar os jornalistas, aos jornais, aos órgãos de imprensa, uma forma que eu sei que nem em todo lugar eles vão estar. E naquele lugar eu estava. Cada cidadão é um repórter. Com esse slogan, o noticiário sul-coreano Woma News escreveu um novo capítulo na história do jornalismo mundial. O Woma News conta com mais de 63 mil repórteres amadores. O jornal online chega a ter 2 milhões de acessos por dia. No Brasil, é possível encontrar iniciativas semelhantes, como os sites Overmundo ou Brasil Wiki. Qual é a visibilidade que esses espaços têm comparado a outros? Eu ainda acho que existem iniciativas tímidas, mas que se contrapõem a um discurso hegemônico, a um discurso que muitas vezes se repete. Você acaba encontrando, não é uma raridade você entrar nos meios de comunicação e encontrar as notícias muito parecidas, os recortes, os vieses, todos muito parecidos. E eu acho que o papel desses meios é justamente esse contraponto ao que está sendo feito pela grande mídia. No Brasil, o modelo de jornalismo participativo costuma ter a mediação do jornalista profissional, que organiza o que será apresentado para o público. As empresas começam a perceber que há um movimento, há uma audiência flutuando, e que muitos pesquisadores chamam da quebra do polo de emissão. Assim, qualquer cidadão, a partir do desenvolvimento dessas redes telemáticas e desses aparelhos convergentes, multimediáticos, passam a produzir, e essas iniciativas surgem justamente para fidelizar aquele público que se desvia. Aos poucos, o faça você mesmo vem ganhando força no país. Foi o caso do jovem René Silva, morador do Complexo do Alemão e responsável pelo jornal Voz da Comunidade. Ele publicou pelo Twitter as informações sobre a ocupação do morro pela polícia no momento que elas aconteciam.
Nos Estados Unidos, o americano Candy Carvey, da editoria de política do site NPR, ficou conhecido por sua intensa cobertura da Primavera Árabe pelo Twitter. Eu acredito que cada vez mais o cidadão venha participar, cada vez mais os espaços de colaboração e de participação vão ser abertos. A experiência do jornalismo colaborativo já faz parte do telejornal da TV Pública. Conheça como é feito e saiba como você também pode dar notícias no Repórter Brasil. O quadro Outro Olhar vai ao ar dentro do noticiário do Repórter Brasil, que já exibiu mais de 500 vídeos produzidos pelo público. A ideia é que o cidadão comum participe do telejornal e produza conteúdo próprio. A equipe também recebe vídeos de ONGs, sindicatos e TVs universitárias. Esse é o tema do Outro Olhar de hoje. O vídeo é uma produção de Rafael Bessa e Marcelo Vaz. O Outro Olhar de hoje mostra uma dupla que levou a amizade para as quadras e se mantém em ótima forma. A produção é da Z Filmes. Segundo Mirna Ledo, editora do Outro Olhar, é uma oportunidade para o público que não teria espaço num telejornal tradicional. Os temas são os mais diversos, a gente tem desde denúncias, desde documentários, sobre alguma coisa sobre cultura, sobre a população local, ou denúncia de alguma coisa que esteja acontecendo numa região que normalmente os jornais, que a mídia não cobre, não mostra. Antes de serem exibidos no Repórter Brasil, os vídeos são editados e depois postados na internet. Está interessado? Então preste atenção em como pode participar. Então, se você tem um vídeo legal, quer enviar para Outro Olhar, para exibir em rede nacional pela TV Brasil, você pode nos enviar um e-mail para outroolhar@ebc.com.br ou pode comunicar com a gente também pelo facebook.com/outroolhar ou pelo twitter.com/outroolhar_. A participação do público foi o destaque da cobertura multimídia da EBC na Rio+20. O jornalismo colaborativo é o assunto da nossa conversa com a jornalista Lídia Neves, gerente de integração de conteúdos do portal da EBC. É no próximo bloco, a gente volta já. Boa noite, Lídia. Obrigada pela sua participação no nosso programa. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Mas antes de a gente começar a nossa conversa, eu queria mostrar um pouco do portal da EBC e o que o público pode encontrar lá. O portal da empresa Brasil de Comunicação estreou em 16 de julho deste ano, com a missão de fazer comunicação pública na web e integrar os conteúdos dos veículos da EBC e da sociedade. Ele foi criado para ser um canal de diálogo entre a EBC e o público e como uma ponte para as redes sociais, que são as principais ferramentas de interatividade na internet. No site é possível encontrar produção multimídia em vídeo, áudio, fotos e infográficos separados por canais de notícias, cidadania, educação, tecnologia, cultura e infantil. Também encontram espaço os programas produzidos pelas TVs, rádios e radioagência que fazem parte da EBC, além do conteúdo produzido pelo público de forma colaborativa. Lídia, você poderia explicar para os nossos telespectadores como funciona, né, esse aceite de conteúdo colaborativo no portal? O portal, ele aceita conteúdos de toda a sociedade, conteúdos que apresentem as questões que têm a ver com a nossa linha editorial, as questões relacionadas à sociedade, as questões que são importantes para a sociedade, que possam ser produzidas por qualquer pessoa. Então, uma pessoa, um grupo da sociedade que tem, produzir algum conteúdo sobre um tema, que pode ser desde um tema de relevância social, como eleições, até um tema
de interesse do público infantil, como o Dia da Árvore. Se você produzir um conteúdo sobre isso, a gente tem espaço no portal para receber esses conteúdos e dar visibilidade a eles dentro do portal da EBC. Isso é o que a gente chama de conteúdo colaborativo. E é grande a participação do público? Olha, a gente tem algumas participações que são no dia a dia, mas principalmente quando a gente convoca conteúdos, quando a gente faz grandes ações de conteúdo colaborativo, a gente tem uma boa resposta. Você deu o exemplo da Rio Mais 20, a Rio Mais 20 ainda o portal da EBC não estava no ar, a gente estava preparando o portal, mas naquele momento, durante aquela cobertura... Era um hot site, né? A gente fez um hot site para agregar o conteúdo da EBC, para ter ali transmissões ao vivo de todos os eventos que a gente conseguiu transmitir. A gente chegou a ter mais de 5 transmissões simultâneas e a gente tinha também um espaço para os conteúdos da sociedade, para apresentar as questões do ponto de vista da sociedade ou das pessoas que estavam participando. E naquela época já foi grande a participação? Naquela época a gente teve uma participação boa. Nesse caso específico a gente chegou a ter cerca de 100 conteúdos colaborativos dentro do nosso site. Mas a gente também faz outras ações no dia a dia, que é de buscar os conteúdos colaborativos para eventos que não são de tão grande porte, mas que são importantes até e que mobilizam a sociedade. Por exemplo, teve o Dia Sem Carro agora em setembro. A gente nesse dia, além de ter uma repórter nossa que passou o dia sem carro, percorrendo vários trechos aqui do Distrito Federal, também a gente teve conteúdos da sociedade, pessoas que postaram fotos, que postaram vídeos do seu dia sem carro. Algumas fizeram especialmente para a gente, outras não. Fizeram, colocaram na internet, a gente pediu autorização para usar. A gente agregou esses conteúdos no portal como uma forma de complementar a versão da EBC dos fatos. Quando as pessoas mandam esses conteúdos, todos são aceitos ou tem algum critério para selecionar, para escolher esses conteúdos que vocês vão postar? Tem um critério de seleção. Na verdade, assim, a gente faz uma pauta, né? A gente tem uma abordagem para tratar. Os conteúdos que estiverem dentro dessa abordagem, que não estiverem indo contra os valores da EBC, o que a EBC preza como valores para a sociedade, assim, os seus valores editoriais, a gente consegue agregar dentro do portal. Às vezes é um ponto de vista específico ou recortado, mas a gente conseguindo colocar esse ponto de vista dentro de um panorama maior, a gente tem a condição de usar. A gente, além do conteúdo que a gente recebe diretamente no portal, também está no portal o conteúdo que vem do Outro Olhar, que é um quadro do Repórter Brasil na TV Brasil. Então, todos esses conteúdos, eles passam por um critério de adequação, né, à nossa linha editorial. Mas vocês têm algum caso de conteúdo que chegou e que não se adequava a esses critérios ou isso quase não acontece? Pode acontecer. Por exemplo, se a gente faz uma Mas pauta... já aconteceu? Eu me lembro de um caso agora dessa ação especial que a gente fez para o canal infantil do Dia da Árvore, que era para mandar fotos de crianças e que um adulto mandou a foto dele com a árvore e aí não se aplica, né? Não fazia parte da proposta do que estava ali e a gente não usou. Existem casos também, por exemplo, na própria ação do Dia Sem Carro, a gente está recebendo conteúdos, aí uma empresa manda conteúdo divulgando algum produto seu, aí a gente não coloca, né? Tem a questão do caráter comercial, né? Seja, ou agora, por exemplo, também em eleições, se a gente recebe um conteúdo que é partidário, isso está fora da linha editorial que a EBC trabalha, então a gente não coloca, a gente coloca conteúdos que estejam adequados às normas de jornalismo, a norma específica de eleições, no caso, esteja adequado às normas da EBC. Você falou ainda há pouco que além daquilo que vem da sociedade, do público, de conteúdo, você disse que faz uma busca, né? Quais são os principais locais, aonde vocês vão buscar esses conteúdos, né? Porque aí vocês têm sites específicos sobre isso? Na verdade, assim, a internet hoje é um grande repositório de conteúdos, né? Qualquer pessoa que está navegando na internet pode ter acesso a mais de milhares de páginas, só que é muito conteúdo, não é um conteúdo que às vezes é facilmente acessível. Então, nós fazemos a busca em espaços que produzem conteúdo em Creative Commons ou em outras licenças, outros direitos autorais que permitam você replicar o conteúdo ou até fazer alguma alteração nele.
E também a gente vai, com o tempo, selecionando alguns atores da sociedade que produzem esse tipo de conteúdo. Pela experiência que a EBC já tem nisso... Se a gente fosse fazer, assim, traduzir em termos percentuais, a gente teria o que de conteúdo colaborativo hoje no portal? Não é um percentual muito grande, não, porque a gente tem um grande volume de conteúdo produzido dentro da casa, né? Hoje o portal agrega a maior parte desse conteúdo, mas... em média, pelo menos um conteúdo colaborativo por dia a gente recebe. Em dias especiais, com ações especiais, a gente chega a ter bem mais, chega a ter 15, 20. E esses conteúdos que estão no portal, se algum cidadão quiser publicar esse conteúdo, ele precisa de licença ou isso está livre? O portal, a maioria dos conteúdos que a gente publica no portal como um todo, não só o conteúdo colaborativo, mas todos os outros, ele é um conteúdo que está na licença Creative Commons. Então, todo mundo que acessar o conteúdo colaborativo ou mesmo não colaborativo no portal e quiser replicar, isso está autorizado, isso está liberado. Quando as pessoas mandam os seus conteúdos para a EBC, quando elas mandam através do portal, lá na capa do portal da EBC, você pode acessar o Envie Seu Conteúdo e ali você vai clicar, quando você entrar na página, você vai ver que ali a gente está condicionando essa publicação do seu conteúdo a um aceite por parte do internauta para que esse conteúdo possa, como o resto do portal todo, ser replicado por outras fontes. Então, isso está liberado para ser replicado, inclusive alguns conteúdos que a gente publica são replicados por grandes portais, por blogs, por todo tipo de site. Agora, a gente está falando de conteúdo, nós temos a agência, né, agência de notícias. O que diferencia o portal da agência de notícias? Mas antes de você responder, eu queria que a gente assistisse uma matéria sobre a Agência Brasil. Com o noticiário dos principais assuntos nacionais em tempo real, a Agência Brasil tornou-se referência de conteúdo para veículos de comunicação no Brasil e no mundo. Em 2003, passou por uma grande transformação editorial, priorizando os temas nacionais de interesse público com foco no cidadão. Todo o material produzido pela Agência Brasil é distribuído usando a licença Creative Commons, que permite que o conteúdo possa ser reproduzido e editado desde que citada a fonte. A agência possui acordos de cooperação com outras agências internacionais, como a Agência Lusa, de Portugal, a Agência Telam, da Argentina, e a Agência Venezuelana de Notícias. A Agência Brasil participa da União Latino-Americana de Agências de Notícias, a ULAN, como fonte de referência sobre a região, oferecendo ao mundo o noticiário dos países participantes. Lídia, eu acho que agora já pode responder a diferença entre a agência de notícias e o portal em relação a conteúdos. A Agência Brasil, ela é uma fonte de conteúdo primária que atende aos veículos de comunicação, né? Ali está reunido o conteúdo produzido pela EBC com foco de agência, né? De poder ser um conteúdo que possa ser distribuído para outras fontes. Já o portal, ele é o que se chama em internet um hub. Ele é um espaço que agrega diversos conteúdos, por isso esse diferencial, por isso que no portal cabe conteúdo colaborativo e não tem conteúdo colaborativo na agência. No portal a gente tem o conteúdo da Agência Brasil, das rádios da EBC, a gente tem conteúdo conteúdo da sociedade, né, o conteúdo colaborativo, também algumas instituições parceiras para algumas ações específicas podem ter conteúdo dentro do nosso portal. Então, ele é um espaço que cabe conteúdo para mais gente. E o portal ele tem essa missão de fazer o diálogo com os internautas, né, nos espaços onde eles estão. Então, além de a gente ter o conteúdo no portal, a gente distribui esse conteúdo por redes sociais, a gente faz toda essa interatividade. Por isso que cabe melhor esse conteúdo colaborativo ali. E para a gente finalizar, você poderia explicar agora, com mais calma, como é que o público pode participar, né? Olha, o nosso portal está aberto para receber conteúdo do público sempre. Então, assim, eu tinha falado de algumas ações específicas que a gente faz convocando conteúdo, mas qualquer pessoa da sociedade que tiver uma ideia de pauta, ou que tiver captado algum conteúdo, seja em foto, seja em vídeo, seja um texto que a pessoa produziu e que seja um conteúdo que vale a pena ser transmitido para a sociedade, pode mandar esse conteúdo para o nosso portal. Na capa do portal, no endereço ebc.com.br, tem lá à direita um link, envie sua matéria. Você pode clicar e mandar por ali. Você também pode mandar esse conteúdo para a gente através do e-mail conteúdo@ebc.com.br
ou através das nossas redes sociais que chamam EBC na Rede. Ou seja, se você entrar no Twitter, no Facebook ou no Google+, e colocar lá EBC na Rede, você vai nos encontrar e você pode por ali mandar o conteúdo para a gente também. Lídia, obrigada pela sua participação no programa. De nada, foi um prazer. Muito antes da internet, o rádio já era um canal de informação que permitia o acesso do ouvinte. No próximo bloco, em instantes. A interatividade sempre foi uma característica do rádio. A participação do público nasceu junto com o veículo e ajudou o radialismo a conquistar um lugar cativo na audiência. Desde que o rádio é rádio, a relação com o público sempre foi muito próxima. O ouvinte é acostumado a participar com sugestões de pauta, denúncias, comentários e até pedidos de ajuda, como explica Luciano Barroso. Nós levamos a informação, seja ela em que nível for, e nós recebemos também do ouvinte o carinho, a audiência e essa participação que é fundamental para quem vive com rádio. Mesmo com essa expressiva participação, a prática do jornalismo colaborativo em si ainda não é um hábito entre os ouvintes. Nós já pensamos diversas vezes em implementar, assim como a TV Brasil já colocou no Repórter Brasil com muito sucesso o Outro Olhar, nós já voltaremos a cogitar e a colocar uma iniciativa nesse sentido, embora a gente saiba de antemão já que hoje em dia nós vivemos na era do vídeo, né? Qualquer celular é uma câmera de vídeo e não é tão disseminado assim entre as pessoas trabalhar apenas o áudio. Para incentivar a colaboração do cidadão, é cada vez mais comum espaços como a Antena Pública, que é uma página na Rádio Agência Nacional aberta justamente para receber conteúdo e que, por enquanto, apenas jornalistas e emissoras parceiras enviam notícias. O cidadão ainda não se deu conta de que ele é capaz e de que ele pode. Ele precisa se apropriar do que é dele, começar também a fazer suas matérias, trazer suas informações, muito mais do que ouvir passivamente ou passar uma informação de uma pauta. Quando o cidadão se tornar consciente de que ele pode fazer isso, ele vai fazer. Nós estamos aguardando. Veja agora o balanço da semana sobre as manifestações dos usuários do Sistema Público de Comunicação. Entre os dias 8 e 14 de outubro, a Agência Brasil recebeu 11 manifestações, 3 comentários, 1 elogio, 1 pedido de informação, 5 reclamações e 1 sugestão. O Sistema Público de Rádios recebeu 7 manifestações, 1 elogio, 3 pedidos de informação, 1 reclamação e 2 sugestões. A TV Brasil recebeu 46 manifestações, 3 comentários, 11 elogios, 15 pedidos de informação, 14 reclamações e 3 sugestões. O cidadão é sempre convidado no programa da ouvidoria. Nesta edição, o público faz a notícia. Ser nordestino só cabe mesmo no coração de cada nordestino que tem orgulho de onde nasceu, que se emociona com o toque de sanfona e com a chuva depois de uma grande estiagem. Vou começar esse vídeo com alguns números. Em 2010, sabe quanto lixo era produzido por dia? 185 mil toneladas. No final de 2010, sabe quanto nós, brasileiros, produzimos de lixo? 60,8 milhões de toneladas. A comida é oferecida a 7 meninos, como manda a tradição.
E se alguém encontrar no prato um quiabo inteiro, terá que fazer no próximo ano um caruru. Xinguta atatakene gapet si tagakun. Auto xinguta hula. Tatakene guetó si tagakun. A edição de hoje fica por aqui. Na próxima quinta-feira, às 8 da noite, estaremos de volta. Obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até lá. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br.